Que tal a gente sair um pouquinho da zona de conforto, assumir um pouquinho a tecnologia, avançar um pouquinho para a gente aprender mais? Quanto mais a gente aprende, a gente reza melhor e vive melhor também, né? Você já ouviu falar em podcast? A senhora já ouviu falar em podcast? Já, né? O pessoal aí na sua casa já ouviu falar. É uma ferramenta de comunicação. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa nova ferramenta de evangelização. Para isso, nosso convidado de hoje, Vitor Hugo Barros, ele é editor assistente do Núcleo de Publicações do Santuário Nacional, está aqui e vai explicar tudo. Pode ficar tranquila, nós vamos sair daqui hoje firmes no podcast, hein, Padre Vinícius? Vamos aprender, né? Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Dani. Bom dia para você. Bom dia, Padre. Bom dia também para quem está nos acompanhando. Vamos compartilhar um pouquinho aí sobre podcast, que está na moda e que é uma grande forma de evangelização. Legal, gente. Então, para aprender bem, explica bem facinho para a gente o que é um podcast. Olha, basicamente, podcast é um programa de áudio que está disponível em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Por isso mesmo, ele é muito popular. Ele chegou aqui no Brasil no ano de 2004 e hoje o nosso país já é o terceiro em todo o mundo que mais consome podcast. São cerca de 57 milhões de brasileiros que escutam podcast, se não todos os dias, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, escutam com regularidade podcasts. E essa nova forma que a gente chama de sob demanda, não é? É um programa de áudio sob demanda, onde a gente pode ouvir onde e como quiser. É muito fácil, muito simples, pelo nosso celular mesmo a gente consegue ouvir. Então é um programa que a gente pode ter no nosso celular e que é só áudio. E a gente pode ouvir de tudo. Pode ouvir de tudo. Por exemplo, pode ter programas de entretenimento, de evangelização, de formação humana, de formação cristã. Vai aí do gosto da pessoa, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Santuário Nacional hoje, dois podcasts, um podcast que pertence à família dos devotos, com duas editorias, levando o amor da Mãe Aparecida ainda mais longe por meio dessa plataforma tão simples, mas também tão eficaz. Então, quer dizer que a novidade que agora o Santuário Nacional tem podcast, que a gente pode acompanhar, então, trabalhos específicos dentro de um podcast. Exatamente, Dani. Esse podcast ele nasce com a nossa revista de Aparecida, não é? Que já é conhecida de todos nós, sem dúvida nenhuma. Você que está em casa, que faz parte da família dos devotos, já recebeu sua revista de Aparecida de outubro. E, ó, essa sessão, Dani, é uma das mais queridas do nosso público. Os devotos gostam muito, chama Deus em Minha Casa. É uma das sessões mais antigas da revista de Aparecida. Verdade. Ela está presente desde a primeira edição e no ano de 2020, visando a acessibilidade para aquelas pessoas que ou não conseguem ler a nossa revista, ou às vezes são pessoas com algum tipo de deficiência, a gente iniciou então uma espécie de revista em áudio. Inicialmente lá no a12.com/revista, a pessoa acessava e conseguia ouvir os áudios da revista de Aparecida, especificamente também dessa sessão que a gente chama de Deus em Minha Casa. No começo desse ano, a gente deu um passo a mais, iniciando então o podcast Família dos Devotos, que traz tanto a liturgia do dia, todos os dias a gente tem esse podcast, chama Deus em Minha Casa, uma sessão dentro do podcast Família dos Devotos, trazendo ali a liturgia do dia, um pouco da reflexão do santo do dia também, sempre com a leitura do Evangelho, uma oração, e tudo isso preparado pelo missionário redentorista Padre Flávio Cavalca, que é quem escreve essa sessão. Que legal. Então, além do Deus em Minha Casa, em março desse ano a gente estreou um outro que chama Escuta com Fé. São informações, notícias aqui do Santuário Nacional que as pessoas podem ficar por dentro ali todos os meses, ficam ainda mais próximo da Casa da Mãe Aparecida. Ô, gente, o Vitor Hugo tá falando e tá dando uma vontade de ver, né, Padre? Como que é isso, que a gente não faz ideia. O senhor já viu? Não vi. Eu também não. Vamos ver junto Vamos agora? ver. Um passo a passo aí. Um passo a passo, tá bom, Padre? Pra gente aprender juntos, quem está em casa. Então você vai ter aí o seu celular, pede para alguém pede para alguém acessar, né, o aplicativo, baixar o aplicativo Spotify, que é esse que tem a bolinha verde, tá? Esse é um canal que tem vários podcasts. Então, você vai ter podcast de vários lugares. Para você ter o podcast do Santuário Nacional, eu vou falando, você vai me corrigindo, tá? Tá bom. Você vai clicar aqui no buscar e vai digitar Santuário Nacional. Isso, Vitor? Ou Família dos Devotos. O que você acha melhor? Família dos Devotos Então, é tá. o nome oficial do nosso podcast. Família, ó, ele vai ensinando e eu vou fazendo. Família dos Devotos. Aqui já aparece um quadradinho branco. Exatamente. Certo? Ah, você tá olhando lá, olha lá o retorno pra você me Isso, explicar. com a imagem do nosso Tá santuário. vendo, gente? Com a imagem do santuário, é esse daqui. Clicou. Aí, ó. E agora? Aí é só escolher qual podcast a gente quer ouvir, por exemplo. Aí, mas antes, vamos já garantir os seguidores. Exatamente. Clica aqui seguir, tá bom? Ó, botãozinho seguir, seguindo. Família dos Devotos seguindo. Quando você fizer assim, ó,
vão ter vários áudios aqui, ó, que já tem gravado. Então eu vou botar um play aqui, olha. Deus em minha casa. Formulário aqui, ó, que é o 29º domingo comum. Provavelmente o evangelho, né? É Exatamente. o de hoje. Eu vou botar o play, ó. Cadê o barulhinho? Peraí que eu vou... Olá, querido devoto da Mãe Aparecida. Que bom estarmos juntos nesse mês de outubro, mês da nossa rainha e padroeira do Brasil. Seja mais do que bem-vindo ao podcast Família dos Devotos, aqui na seção Deus em Minha Casa. Eu sou o Vitor Hugo Barros, jornalista da Revista de Aparecida, e nessa sexta-feira, dia 21 de outubro, quero convidar você para juntos meditarmos a liturgia dessa sexta-feira da 29ª semana. Olha que legal. Tempo comum. Então, esse é o podcast. Isso é um podcast. Então, o que eu acho legal? Você pode ouvir no seu carro, indo trabalhar, você pode ouvir... Eu vou falar a minha experiência. Eu uso o podcast, estava conversando com o Padre Vinícius, que eu ponho lá para fazer a minha janta, eu ponho para ouvir e vou cozinhando. Porque assim você consegue ouvir muita coisa, você consegue trabalhar, você consegue fazer enquanto você está ouvindo. É como se fosse um rádio, só que é específico, né? Exatamente. E essa é a sua voz, olha aí. Vitor Hugo aqui garantindo aqui a lista do Deus Conosco e falando sobre evangelização. Bonito, gostei. É um trabalho do Santuário Nacional que faz a palavra de Deus, a mensagem aqui do Santuário Nacional chegar ainda mais longe, não é? Como você comentou, muitas pessoas colocam, às vezes, dirigindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo as tarefas de casa. A qualquer hora, a qualquer lugar, basta ter acesso à internet, é muito fácil para poder ouvir o podcast, assim, formar e se formar na fé. E você disse que são 2 canais. Exatamente. Esse aqui, Família dos Devotos, que tem o Evangelho. Isso, dentro do Família dos Devotos mesmo, a gente tem 2 editorias. Esse que é o Deus em Minha Casa e o Escuta com Fé, que é mensal. Então, se a pessoa fala, opa, quero conferir o Escuta com Fé, é só descer mais um pouquinho nessa lista que vai achar o Escuta com Fé. Que tem, a imagem do Deus em Minha Casa é sempre essa que a gente está vendo com fundo azul. Achei. O Escuta com Fé é esse aí, o branquinho. Ó, o branquinho com um café. Que legal. Vamos clicar aqui para ver? Claro. Então, gente, ó, o Evangelho de Todo Dia é o quadradinho azul e o branco aqui, o Escuta com Fé, ficou muito bom, viu? Ficou muito bonito. Parabéns. Eu vou apertar o play para a gente ouvir. Olá para você que acompanha o podcast Família dos Devotos, aqui na seção Escuta com Fé. Se você já nos acompanha aqui todos os dias no podcast Deus em Minha Casa, já deve estar reconhecendo a minha voz. Eu sou Vitor Hugo Barros, jornalista da Revista de Aparecida, e todos os dias nós refletimos juntos a liturgia da Igreja Católica. Nesse podcast, você está falando sobre os 20 anos da revista. Os 20 anos da Revista de Aparecida, que foram comemorados agora em setembro. E aí é sempre uma roda, um grande bate-papo, onde a gente conversa com o missionário redentorista e alguns outros colaboradores do Santuário Nacional sobre assuntos diversos. Então, nesse mês especificamente de setembro, a gente falou um pouquinho no começo do mês sobre o aniversário de toda a Rede Aparecida e depois, especificamente, da Revista de Aparecida, que completou 20 anos agora, no último mês de setembro. Que legal. O senhor gostou? Gostei. Aprendi bastante, porque essa ferramenta a gente escuta falar dela, a meninada está pesquisando e fazendo uso dessa ferramenta e a gente não tinha tanta assim curiosidade. Despertou a minha curiosidade e vou agora seguir depois desse passo a passo e eu vou passar a seguir o podcast. Ai, que bom, padre. Eu também já estou seguindo. E parabéns, viu? Para você, Vitor Hugo, pelo seu trabalho, por você colocar o seu dom em missão e evangelizar junto com aquilo que você mais sabe e gosta de fazer. Muito obrigado, Dani. É um trabalho de toda uma grande equipe. A gente demora mais ou menos 2 meses para produzir um podcast, desde o período que chega o texto até a gravação. É a minha voz que está lá, mas é uma grande equipe que trabalha em parceria com os núcleos da Família dos Devotos, com a Rede Aparecida de Comunicação, para fazer a mensagem do Santuário Nacional, a mensagem da Mãe Aparecida e a mensagem da Palavra de Deus chegar ainda mais longe. Que bacana, viu? Então, reforce o convite para que todos possam seguir o podcast Santuário Nacional ou Família dos Devotos. Exatamente. Você que está aí na sua casa, que tem o seu celular, só acessar uma plataforma de streaming, como por exemplo o Spotify, buscar ali Família dos Devotos, clicar em seguir, porque ali você não perde nenhum dos nossos conteúdos e ouvir todos os dias a mensagem aqui do Santuário Nacional, sempre com a boa notícia que é o Evangelho. Então, escute e também complemente essa leitura com a sua Revista de Aparecida, que é um presente exclusivo para quem faz parte da nossa família, a Família dos Devotos. A gente espera por você, tanto no podcast quanto na leitura da nossa Revista de Aparecida.
Que lindo, disse tudo, Vitor Hugo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Manda um beijo para toda a turma lá, inclusive para a Mariane. Um beijo, Mari Soma. E Deus abençoe. Parabéns. Amém. Muito obrigado. Bom.